Olá, professor Nassir. Olá, alunos. Todos muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa quinta aula e o assunto vai ficando mais dinâmico e mais aprofundado, né, Nassir? Vamos lá. Como é que a gente vai lidar com esse tema de hoje, hein? Luiz, no último vídeo, né, a gente conversou lá sobre a importância de nós sabermos nos relacionarmos com o nosso dinheiro, né? E se hoje a gente vai ver um pouco, algumas simulações, inclusive, de como a nossa inteligência, a nossa habilidade financeira pode potencializar o valor e o poder de compra do nosso dinheiro, principalmente para as nossas reservas a longo prazo, aí, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, como sempre, o conteúdo da nossa aula, né? Então, essa, como o Luiz já falou, é a nossa aula 5 do nosso curso, né? Sempre lembrando vocês e orientando para que sigam a sequência dos vídeos, porque eles são conectados, os assuntos são totalmente conectados, né? E não esqueçam, claro, de avançar também na plataforma EAD e na leitura dos fascículos que estão disponíveis lá para vocês, ok? Bom, nós terminamos o vídeo anterior conversamos lá sobre planejamento financeiro e conversamos sobre a importância do nosso relacionamento, de saber, né, lidar estrategicamente, financeiramente com o dinheiro que nós recebemos, né? Se nós recebemos o dinheiro e gastamos imediatamente, claro que vai faltar amanhã e depois, né? Então, essa aula aqui, a gente vai tratar de como funciona essa questão do valor monetário do nosso dinheiro. E aí a pergunta que geralmente eu faço é o seguinte: quanto vale R$1? Né? Valor, é claro, a gente já viu que o valor ele tem uma questão subjetiva, o valor das coisas, né? Então, R$1 para quem tem uma renda mensal de, sei lá, R$500, tem um valor, né? Cobre algumas necessidades. R$1 para quem ganha 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, pode até perder lá, que não vale a pena nem abaixar para pegar, para a maioria pelo menos, né? Mas existe uma coisa que é o valor financeiro do dinheiro, que, principalmente para questões de reservas e investimentos de médio e longo prazo, é importante a gente entender, ok? Então, a primeira coisa que é importante é a gente saber que o valor, o dinheiro, ele tem um valor que nós chamamos de valor nominal. O valor nominal é aquilo que está na cédula ou na moeda, ok? Então, uma cédula de R$2, ela vale R$2. Mas quando que ela vale R$2? Ela vale R$2 no momento de uma operação financeira. Ou seja, quando eu vou comprar alguma coisa, ou quando eu vou receber de alguém esse dinheiro em dinheiro, essa cédula, ela vale R$2. E no caso da moeda de R$1, a mesma coisa. Quando eu vou pagar alguma coisa, ou quando eu vou receber alguma coisa, ele efetivamente vale R$1. Mas e se eu disser para vocês que após um ano, esse mesmo R$1 pode valer 94 centavos ou R$1,06? Pô, professor, mas como assim? A pergunta base para a gente entender isso é a seguinte: onde está esse R$1? Se a minha resposta for está comigo, eu posso dizer que meu dinheiro está desvalorizando. Ou seja, se esse R$1 está comigo no meu bolso, numa gaveta lá, esquecido, esse dinheiro, esse R$1 está desvalorizando. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama efeito da inflação sobre o dinheiro. E o que é a inflação? A inflação é a medida, né? É a média da alteração, da variação dos preços. Como geralmente os preços aumentam, tá? Isso quer dizer que o meu dinheiro parado aqui numa gaveta, ele está perdendo o valor de compra. Deixa eu explicar isso rapidinho melhor para vocês. Imagina que eu tenho aqui R$2, duas moedas de R$1, ok? E eu gosto de um doce, eu vou então aqui do lado numa loja que vende esse doce e falo: olha, quanto custa esse doce? E a moça me responde: custa R$1. Eu compro, pego uma das minhas moedas, compro esse doce, né? Volto para minha, pego aquele outro R$1 e guardo numa gaveta e como doce. Daqui a um ano, 12 meses depois,
Vamos imaginar que eu novamente tenho a vontade de comer aquele mesmo doce e volto na mesma loja. E vou lá e pergunto para a moça, moça, quanto custa esse doce? Ela olha para mim e fala, esse doce custa R$ 1,10. Olha só, o meu R$ 1, né, na hora da compra ainda vale R$ 1. Mas o poder de compra desse R$ 1 que estava lá parado na gaveta 1 ano, ele já não é mais o mesmo que era há 1 ano atrás. Ou seja, com aquele mesmo R$ 1 eu não consigo mais comprar esse doce. Isso é medido pelo efeito da inflação nos preços, ok? Então, numa inflação média aí que a gente tem passado nos últimos anos de 0,5% ao mês, né? Ou seja, numa conta matemática básica, 6% ao ano, nós podemos dizer que R$ 1 desvalorizado a 6% nos 12 meses, ele vai valer apenas 94% do que ele valia, poder de compra, eu estou falando, do que ele valia há 1 ano atrás. Ou seja, após 1 ano, R$ 1 pode valer 94 centavos. Agora, se a resposta para aquela pergunta, onde está esse R$ 1, for, está aplicado, está investido, né, eu posso dizer que o meu dinheiro está valorizando, o poder de compra dele está ampliando, sendo potencializado, né? E o efeito da aplicação sobre o dinheiro funciona com o inverso da inflação, né? Então, numa aplicação de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, né, significa dizer que após 12 meses, R$ 1 vai valer mais 6%, vai valer 106% do que ele valia. Então, após 1 ano, eu posso dizer que R$ 1 pode valer R$ 1,06, ok? Mas uma coisa importante da gente entender é o seguinte, né? Se eu tenho uma inflação de 6% ao ano, ou seja, que desvaloriza o meu dinheiro 6% ao ano, e eu tenho uma aplicação que valoriza o meu dinheiro nos mesmos 6% ao ano, um anula o outro, né? Então, mais 6 menos 6 é igual a 0. E nesse caso, tá, a gente diz que não houve um ganho financeiro real, ou seja, nós não ganhamos acima da inflação, conseguimos acompanhar a inflação. É melhor do que esse dinheiro parado lá esquecido na gaveta, mas não foi o suficiente para a gente efetivamente ter um ganho acima da inflação. Então, quando nós escolhemos investimentos, opções, analisamos opções de investimento, isso é uma das coisas que nós devemos olhar, ok? O rendimento das aplicações financeiras, né, no nosso mercado bancário principalmente, ele é calculado através de taxa de juros. E os juros, basicamente, são juros simples ou juros compostos. Todos nós já estudamos isso, gente. Tá? Aqui, a gente não vou aqui parar para fazer uma aula de matemática, até porque todos são educadores, nem todos da área da matemática, mas convivem com. Então, ou é resgatar os conhecimentos que nós tivemos lá na escola, fizemos provas sobre isso, todos nós, com certeza, ou conversar aí com alguém ou procurar saber, porque é de máxima importância dominar esse conhecimento para a gente falar de juros, estratégia financeira, de investimentos, ok? Bom, e aqui, olha só, depois de tanto conversar, a maioria tem aquele costume de falar a educação financeira é matemática. Olha só, nós já falamos um monte de coisas, e só agora que efetivamente nós estamos chegando na matemática financeira, ok? Mas é claro que a matemática financeira é uma habilidade mais do que importante quando a gente está falando de planejamento financeiro, estratégia financeira, ok? Então, vale aqui nós, como adultos, resgatarmos sempre isso e como professores, educadores, seja lá de qual matéria for, né, não necessariamente da matemática, exaltarmos esse conhecimento que é tão importante para a vida toda, ok? Então, olha só, num alinhamento rápido de ideias, né, o que é juros simples? É a remuneração dada a alguém pela destinação temporária do seu capital. Primeiro, o que é capital? Capital é o dinheiro que eu tenho para investir. Ok? E por que é uma destinação temporária? Porque eu vou investir para resgatar, né? Eu não vou lá colocar o meu dinheiro numa poupança no banco, por exemplo, e deixar lá para o resto da vida. Não seria uma doação para o banco. E não é. Eu invisto para um dia eu retirar. Então, é uma destinação temporária daquilo lá. Né? Tendo como capital inicial, né, no caso dos juros simples, tendo o capital, né, inicial como aplicação
da taxa, como base para a aplicação da taxa, independentemente de quais períodos seja. Ok? Então, quer dizer, sempre a cada período, e geralmente as aplicações são o rendimento mensal, existem diários também, até mais, mas geralmente é mensal, ou seja qual for o mês, nos juros simples, a gente sempre vai ter como base o meu capital inicial. Já nos juros compostos, que também é a remuneração dada a alguém pela destinação temporária do seu capital, nós temos sempre como base o capital acumulado, ou seja, o que a gente chama de juros sobre juros, não é isso? A cada período. Numa simulação rápida aqui, né, por exemplo, uma aplicação de R$100 a uma taxa de juros de 1% ao mês, por um período de 3 meses, nós vamos ter as seguintes simulações. No juros simples, mês 1, capital inicial R$100, juros 1% de R$100, R$1, saldo no final do mês, né, no final do período, 100 mais 1, 101. No mês 2, meu capital como é juros simples, é o meu capital inicial, R$100. Juros desse mês, R$1, 102 o saldo. E assim vai, sempre sendo o capital inicial para qualquer que seja o período. Agora, nos juros compostos, ok? É juros sobre juros, é capital acumulado. Então, no primeiro mês é igual, R$100 mais R$1 de juros, 101. Mas, no segundo mês, o capital base, ele não é R$100, é 101, porque é o acumulado do período anterior. E notem que os saldos, então, finais ficam diferentes. No juros simples, 101,00, 102,00, 103,00. E nos juros compostos, 101,00, 102,01, 103,03, ou seja, a evolução ela é exponencial, é geométrica. Ok? Então, que bom que os juros das aplicações são os juros compostos, mas cuidado, porque os juros dos empréstimos também são juros compostos e são uma taxa muito maior do que as taxas oferecidas para investimento e aplicação, ok? Bom, a pergunta que é importante a gente fazer aqui agora é o seguinte: o quanto a nossa inteligência financeira, a nossa habilidade, a nossa estratégia, o nosso conhecimento financeiro, que deve vir sempre, quanto mais cedo, melhor, porque mais ele vai se acumulando, o conhecimento, as experiências e estratégias. Então, o quanto essa inteligência financeira pode fazer valer esse R$1? O quanto nós podemos potencializar esse R$1? E para a gente demonstrar isso, eu vou descompartilhar aqui e eu vou mostrar para vocês numa simulação em Excel, né, Luiz, que fica mais nítido para a gente dar uma olhada. Deixa eu compartilhar de novo aqui, procurar o meu Excel aqui, para a gente brincar um pouquinho com isso, Luiz. Vamos brincar um pouquinho com isso. Olha só, Luiz, vamos imaginar que em algum momento eu pegue R$1, um único real, aqui no momento zero, ó, e guarde esse R$1. Tá? E aí eu aplique esse R$1 a uma taxa que eu vou mudar aqui de 0,5% ao mês. E olha só, aqui eu estou falando de juros reais, acima da inflação. Tanto que a nossa coluna aqui de inflação, ó, ela está zerada. Tá? Então, numa simulação mais objetiva, eu teria que verificar qual é a inflação, a média, para eu ver isso. Tá? Mas para a nossa simulação, olha só. Então, aqui na nossa simulação, eu peguei R$1 em algum momento e estou aplicando numa aplicação que vai me render 0,5% ao mês. Ok? Olha só, se a gente olhar aqui, eu já fiz mostrei lá na nossa apresentação. Após um ano, esse R$1, ele vai ter um valor financeiro de R$1,06. Após aqui, vou descer um pouquinho rapidinho aqui, após 2 anos, ó, com 24 meses, ele vai ter R$1,13. Ok? Se a gente fizer essa aplicação, essa medição aqui, anual, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, R$1 a 0,5%, opa, não, inflação, 0,5%, e a gente vai ver que após 20 anos desse... Eu só fiz isso, hein, Luiz? Peguei R$1 e deixei lá e tive a disciplina de ter uma aplicação que rendesse pelo menos 0,5% ao mês, né?
E aí eu tenho um saldo aqui, ó, após 20 anos, de R$ 3,31. Se nós fizermos essa simulação olhando de 5 em 5 anos, a mesma coisa, R$ 1 aplicado a uma taxa de 0,5, a gente vai ver lá que depois de 45 anos, esse R$ 1 vai ter um valor financeiro de R$ 14,78. Olha só o que é, isso demonstra, né, Luiz? A disciplina da gente ter guardado, e a gente só guardou uma vez, né, nessa simulação, e ter a disciplina de conhecer o mercado e a estratégia de aplicar. Né? Olha só quanta coisa a gente pode, como a gente pode multiplicar aquele R$ 1. E aí, antes de eu pedir algum comentário seu, Luiz, eu queria mudar um pouquinho isso. Vamos imaginar, de novo aqui, no anual, que ao invés de eu fazer R$ 1 num certo momento, eu guarde R$ 1 por mês. Olha lá, todo mês, né? Aqui está aparecendo anual, mas é como se eu tivesse guardado R$ 1 por mês, tá bom? Então, aqui, ó, no ano 1, eu vou ter um capital de R$ 12,34, aplicados ainda a 0,5%, né? Eu tenho R$ 12 que eu guardei, que eu tive a disciplina de guardar R$ 1 por mês, e 40 centavos que eu ganhei, é o que a gente chama de renda passiva. E aqui em matemática financeira, gente, olha só, esse valor aqui de R$ 1, aqui, ó, no primeiro mês, ele é o meu valor presente. E esse R$ 1,01 é o que a gente chama de valor futuro. Quando a gente trabalha com matemática financeira, a gente faz essas projeções e é isso importante a gente ver. E partindo lá direto de 5 em 5 anos, olha só, se eu tiver essa disciplina de guardar R$ 1 por mês, né, a gente vai ter, após 45 anos, um saldo de uma reserva, né, de R$ 2.770 quase. Sendo, olha só que interessante, Luiz, R$ 540, dinheiro meu, que eu tive a disciplina de guardar, e R$ 2.229 é a remuneração pela minha inteligência financeira de conseguir manter o 0,5% ao mês. E aí, Luiz, o que você acha dessa brincadeira? Olha só o que a gente pode fazer. Legal, Nassir, muito, muito bacana. E, às vezes, talvez quem esteja fazendo curso, né, educadores, principalmente educadoras aí que a gente trabalha desse grande Brasil, possam agora começar a achar um pouco mais complicado, né? Mas, na verdade, não é. É claro que uma planilha como essa tua, automatizada, ela funciona muito bem para mostrar nos números como isso funciona. Então, a gente falou inicialmente do valor nominal do dinheiro, só que é importante lembrar que existe uma coisa que se chama inflação e existe uma coisa que se chama o investimento. A inflação sempre vai diminuir o teu dinheiro, isso você deixou muito claro. E o investimento ele pode te fazer ganhar ou equivaler, porque nem todo investimento é bom. A gente já falou isso também em outras aulas. Precisa ficar muito atento. E aí, obviamente, entender o que é os juros, né, que são os percentuais aí que no Brasil aplicam-se os juros compostos, que para a gente é bom, e que você deu uma outra dica muito valiosa para olhar os juros compostos dos empréstimos, porque aí tem uma armadilha muito grande quando a gente faz um empréstimo. Quer dizer que a nossa dívida ela também vai ser feita em juros compostos, ou seja, ela é progressiva, ela é perigosa. E aí é claro que é importante a gente entender isso com a inflação. Então, se a gente está hoje falando possivelmente uma inflação de 8% ao ano, e a gente tem uma aplicação que nos dê 10% ao ano, eu ainda estou ganhando alguma coisa. Devagar e sempre, que é o que a gente sempre fala. Menos risco, prazo, tempo e pode dar certo. Mas se eu tiver uma aplicação que é menor do que os 8%, eu não vou estar nem equivalendo o meu dinheiro. Então, é muito interessante também, porque existem uma série de planilhas, até as pessoas podem buscar nos aplicativos, né, que falam muito da planilha da aposentadoria, né, Nassir? É aquela que diz assim, olha, o quanto eu preciso guardar para quando eu tiver, por exemplo, 50 anos ou 60 anos, eu ter um desejo, um objetivo de tirar, sei lá, 4, 5 mil reais por mês sem ter que trabalhar. Ou seja, a renda passiva
me gerar R$ 5.000 líquidos todo mês, independente de aposentadoria ou de outras coisas. E isso só vai ser possível com esse planejamento, com essa visão de longo prazo e principalmente entendendo que tipo de movimento eu devo fazer com o meu dinheiro para poder alcançar lá na frente, como você mostrou, daqui 40 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, um valor que eu tenho de desejo para mensalmente eu não ter que fazer nada e esse valor existir. Claro que a gente tem que pensar que lá na frente também esse valor pode ser menor, né? Como a gente já colocou aqui, o valor nominal pode ser mesmo. Então, se hoje R$ 5.000 eu compro um determinado item, talvez lá na frente, daqui 10 anos, se eu quiser esses R$ 5.000, ele tem um poder aquisitivo menor de bens, porém, a gente consegue prever, é difícil falar em previsão, mas a gente consegue idealizar algo que nos traga lá na frente um certo conforto financeiro, imaginando aquele nosso tempo de existência, aonde a gente também vai aproveitando a idade para desacelerar, falando em economia, falando em produção, falando em tempo e capital humano, a gente tem essa realidade, nós nos tornamos mais velhos, e nas aulas anteriores nós falamos disso também, aonde a população brasileira está envelhecendo. Isso é muito perigoso e muito alertador, né? É muito importante lembrar, porque se a gente envelhece e não tem essa previsão, nós lá na frente teremos seríssimos problemas financeiros por ter uma população que não é mais economicamente produtiva e que não fez reserva nenhuma. Ou seja, ela vai se tornar dependente do Estado e não vai conseguir realizar os seus sonhos aí de uma aposentadoria adequada, né, Naci? Eu acho que essa é a principal lição, a principal aula de hoje, é para retomar um pouco isso que nós falamos e mostrar numa planilha como isso pode acontecer. Agora, você poderia brincar aqui, talvez com um número um pouco maior, como eu falei, uma inflação de 8%, uma aplicação de 10%, de repente vamos ver como é que se sai aí, a gente hipoteticamente guardar R$ 100 por mês, o que você acha, Naci? Vamos fazer sim, Luiz, mas pegando o gancho do que você falou que é importante, né? Você falou, por exemplo, que a aplicação, às vezes, ela pode não ser suficiente. E a aplicação mais conhecida e a mais buscada por todo brasileiro, que é a poupança, vem nos últimos anos, né, demonstrando exatamente o que você falou, né? Porque a poupança tem, nos últimos 5, 6, até mais anos, gente, rendendo ao mês 0,3%, enquanto a inflação rende 0,05%, né, 0,5%. Então, quer dizer, claro, de novo, é melhor o dinheiro na poupança do que o dinheiro embaixo do colchão ou o dinheiro sendo gasto, né? Mas é importante que vocês entendam que vocês, acumuladamente nesses últimos anos, quem deixou o dinheiro na poupança, está perdendo também, não está tendo um ganho financeiro, tá bom? Ok? Isso é importante que todos tenham essa noção, tá bom? Bom, aqui, Luiz, antes de fazer essa simulação que você falou, eu queria fazer a seguinte simulação. Nós fizemos uma simulação de R$ 1 guardado, de R$ 1 por mês, e se a gente guardasse R$ 1 por dia, né? E se a gente aqui, ó, fizesse o seguinte, né, na nossa simulação, R$ 1 por dia, vamos imaginar todos os meses como 30 dias, tá? Que a gente guardasse, então, R$ 30 todo mês. E nós aplicássemos isso. Né? Nós aplicássemos isso. Vamos imaginar, olha só o que aconteceria. R$ 30, R$ 1 por dia, R$ 30 por mês, aplicados a uma taxa de juros reais acima da inflação, hein, gente? Lembrando disso, de 0,5% ao mês, após 45 anos, daria um resultado, um saldo de R$ 83.093. Ou seja, desses 16.200 que eu guardei, a minha disciplina de ter guardado R$ 1 por dia ou R$ 30 por mês durante 45 anos, e 67 mil quase, né, 66.900 ali aproximadamente, reais, que eu ganhei, gente, remuneração pela minha estratégia.
Então, isso é para demonstrar para vocês, serve essa simulação aqui, que às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou ter que guardar R$500 por mês, vou ter que guardar R$1.000 por mês. Tomara que você consiga, e ótimo que se você conseguir. Mas aplicações, reservas mais simples e básicas também podem nos trazer resultados muito positivos ao longo do tempo, ok? E olhem só o que eu vou fazer agora. Imagine que, ao invés desse R$30 aqui, de R$1, né, aplicados a 0,5%, que eu consiga R$2 ao dia, R$60 ao mês aplicados a 0,5%. Olha só, né? Aqui também eu vou colocar 60. Então, olha, 60 todos os meses, de 5 em 5 anos. Olha só, aquele meu saldo, depois de 45 anos, desculpa, será de 166.186. 32.400, dinheiro meu. 134.000 aproximadamente, dinheiro que eu recebi, remuneração da minha inteligência financeira. E se eu conseguir, olha só, vou voltar nos R$30, no mais básico, né? Naqueles R$1 por dia. E se eu conseguir, com a minha inteligência, com a minha criatividade, com a minha agilidade financeira que eu vou adquirindo através do meu conhecimento de mercado financeiro, né? Não só olhando as opções de investimento em banco, mas também olhando opções de empreendedorismo, né? Sendo um pouco mais audacioso, mas sempre analisando o risco, né, disso, e conseguir uma taxa mensal, uma média mensal de remuneração de 1% ao mês, juros reais. Olha só o que acontece com o nosso dinheiro, gente. O nosso saldo aqui, após 45 anos, né, chega a R$650 mil, sendo 16.200 o que eu guardei, R$1 por dia durante esses 45 anos, e 633 mil remuneração que vem. Ok? Olha só onde a gente pode chegar. E notem o seguinte, se eu consigo chegar nisso aqui com essa inteligência, lembra da nossa aposentadoria? Vamos imaginar, olha só, que alguém comece a fazer isso com 20 anos de idade, quando está começando ali a fase adulta a trabalhar, ok? E faça isso durante até os seus 55 anos de idade, ou seja, durante 35 anos. Então, aqui, ó, ano 0, mais 35. Então, eu comecei com 20 anos, mais 35, 55 anos. Com 55 anos nessa disciplina, gente, eu vou ter R$194 mil, quase R$195 mil no banco, e uma remuneração mensal de R$1.900. Isso, unido à minha renda mensal, ao meu salário, ou até a minha aposentadoria oficial, que seja um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? A gente não sabe exatamente como é que vai funcionar isso daqui a 35, 40 anos, mas eu vou ter uma remuneração de R$2.000 de uma aposentadoria oficial, mais R$2.000 de uma aposentadoria que eu criei, de uma reserva que eu criei, a minha autossustentabilidade. Ok? Então, quer dizer, e se eu tiver mais 5 anos de paciência, eu vou ter no banco R$356 mil e uma remuneração mensal de juros de R$3.500 ao mês. Tá? Então, vejam só, essa inteligência ela é muito importante para todos nós. E é claro, a gente está pondo aqui, mas eu posso pôr aqui aportes adicionais, né? Nós estamos contando aqui R$30 por mês, mas todos os que trabalham, né, vão ter lá um mês no ano que vai ter um 13º, que você vai poder guardar um pouco mais. Você tem férias, você tem eventualmente alguma coisa que você, algum mês, algum rendimento eventual, né, esporádico, que você pode ir lá. E aí fica novamente aquela questão, né? Quanto mais nós acumularmos, né, o mais cedo possível, mais cedo esse ponto aqui, esses pontos de independência financeira poderão chegar.
né, Luiz? Então, quer dizer, é isso que a gente tem que buscar, né, Luiz? Eu vou fazer só aquela projeção que você colocou, Luiz, R$ 100, então, por mês, é isso? Então, R$ 100 por mês, todo mês, numa taxa de 0,5% acima da inflação, ok? Então, aqui a gente, 0,5%, vamos colocar aqui uma inflação de, vamos chutar o balde, vamos pôr uma inflação de 1% ao mês, 12% ao ano, né? Que ainda é longe dos velhos tempos lá, que chegamos a 50, 60, né? Por mês, né? Mas vamos colocar aqui, como a gente tem que fazer juros reais, a gente tem que colocar aqui uma taxa de 1,5%, porque 1% eu estou perdendo aqui, ó, né? E olha só, 1,5%, que é o que eu tenho que buscar numa inflação de 1%, R$ 100 por mês após 45 anos, nós vamos ter um saldo de 277 mil quase, e uma remuneração mensal de 1.400 aproximadamente, Luiz. Ou seja, é importante conhecer mercado financeiro, é importante conhecer juros e é importante saber trabalhar com tudo isso e, mais do que tudo isso, guardar o dinheiro, né, Luiz? É isso que a gente quer mostrar. É isso mesmo, Nassir. Muito legal. Uma situação fictícia, uma situação real, uma situação possível. Eu acho que essa aula de hoje ela serve para mostrar que temos que ter o controle, mas que temos que ter noção desses conceitos, se a gente quiser, obviamente, ter um comportamento estável, se a gente quiser ter um futuro financeiro estável, e é esse o objetivo aqui também, lidar com tudo isso com os nossos educadores. Imagina a possibilidade de debater isso com os jovens desde cedo, né? Quando eles começam a pensar no mercado de trabalho, se eles já puderem entrar pensando nesses princípios, eu tenho certeza que teremos uma sociedade melhor. Muito bom, Nassir. Muito obrigado, viu, pela aula. Exatamente, Luiz. E é exatamente isso que a gente vai fazer a partir da próxima aula, Luiz. Trazer para a nossa dimensão infanto-juvenil. Ou seja, esses conceitos, como a gente conversa, quais são os fatores positivos e negativos para a gente conversar com as nossas crianças, os nossos jovens, sejam filhos, sejam alunos, como a gente conversar com eles, ok? Então, espero que tenha sido útil, vocês tenham gostado até aqui e vejo vocês daqui a pouco na próxima aula, tá bom? Até logo. Obrigado, Luiz, novamente. Até a próxima.